estava gravando ainda. Então agora eu vou estar gravando, assim os alunos que não estão aqui, que é o caso da Edna, do Paulo, eles vão poder, eu vou passar esse vídeo lá no nosso grupo e eles vão poder pegar com calma, tá bom? Então é o professor Orlando que está falando, né? A nossa turma M14. Eu vou dar sequência ao assunto específico, que é a função C, tá? Eu vou passar aqui uns detalhes para vocês da função C. Eu deixei aqui mencionado a função PROC-V e as outras funções, porque nesse vídeo que eu coloco aqui, 8, 9 e 10, que eu vou postar o link para vocês, eu vou postar o acesso desses vídeos para vocês, tá bom? Eu vou pedir que vocês assistam esses vídeos até a semana que vem, né? Ou seja, vocês terão aí 2, 3 dias para assistir esses vídeos, são em torno de 30 minutos. E aí, quando for na semana que vem, aí sim eu cito e faço uma atividade aqui para vocês verem o uso dessa função. Mais do que isso, na verdade, se vocês assistirem essas aulas direitinho, na semana que vem eu abro espaço para que vocês coloquem dúvidas, ou para que vocês coloquem algum critério de como eu trabalharia essas funções na hora ali, online, tá bom? Então, a aula da semana que vem, especificamente dessas funções, caso vocês tragam alguma dúvida mesmo, alguma dificuldade ou algum questionamento que eu queira dar como exemplo, tá bom? Se caso vocês não citarem nada, na hora eu passo uma das funções em alguma situação específica e aí eu abordo outras questões do nosso curso, né, que temos poucas aulas, tá bom? Eu deixei aqui também, ó, o número da página que está lá abordando esse assunto aqui. Então, cada um desses temas vocês têm lá na página, junto com a videoaula, eu acho que vai dar uma reforçada para vocês verem aí, tá bom? Ok? Bom, vamos falar da nossa aula, do conteúdo da aula. O conteúdo da aula é a função C. Gislaine, a gente tem um detalhe aqui, uma questão, né? Você não viu nenhuma dessas aulas, se eu não me engano, né? Não, Você ficou não, eu vi uma aula só. uma aula só. Muito bem, tá bom. Ok, vamos ver se a gente consegue acompanhar aqui, tá bom? Não está presente aqui, eu tenho uma aluna que teve uma certa dificuldade aqui sobre esse tema, tá bom? Ela não está presente aqui, então eu vou passar aqui por uma apresentação para vocês e em algum momento eu cito algumas situações para como se esse aluno tivesse aqui, porque quando ela ver o vídeo, ela vai conseguir ali assimilar e tentar entender. Mas vocês vão ver os exemplos que eu vou passar e vocês podem questionar algum ponto, tá bom? Vamos falar da função C, então, tá? Bom, como eu comentei na aula, a gente quando usa as funções do Excel, por exemplo, aquela função que é mais simples, que é a função soma, que ela simplesmente vai somar, né? Ela vai somar uma área que vocês indicam para a função. Ponto, é isso que ela faz. Mas quando você usa a função C, você tem que entender isso daqui, ó, que eu já mencionei várias vezes na aula. A função C, ela exige uma condição, ela exige uma pergunta, um questionamento, tá bom? Em sala de aula eu falei muitas vezes assim, né? Pessoal, eu pergunto, está chovendo? Aí você responde, sim, está chovendo. Não, está chovendo. Você pode até responder de outra forma, acho que não, mas esse acho que não é um não. Então, assim, a resposta pode ser diferente, mas nós vamos perceber que é sempre o sim ou o não. Você pode até falar para mim assim, professor, está chovendo um pouquinho. Então, mas está chovendo um pouquinho, não é verdade? Então, não tem problema. A gente vai ver que está chovendo, tá certo? Professor, acho que não vai chover. Então, você está dizendo para mim que não está chovendo. A mesma coisa eu fiz, gente, quando eu perguntei para vocês da porta. Eu perguntei, pessoal, a porta está aberta, né? Aí você disse para mim lá, não, a porta não está aberta. Ou então, sim, a porta está aberta. Ou seja, é sempre um teste lógico. É claro que levando isso para o Excel, levando isso para uma planilha, pessoal, eu posso perguntar o seguinte, ó, o salário do funcionário é maior que o salário mínimo? Você vai responder para mim sim ou não. E se for igual, professor, então eu posso te perguntar diferente. Eu te pergunto: o salário mínimo é maior, o salário do funcionário é maior ou igual ao salário mínimo?
É isso que eu faço, ou seja, existe uma pergunta. Como que você pergunta no Excel, professor? No Excel as perguntas são feitas desta forma, né, gente? Ó, eu venho aqui, ó, e eu pergunto se o A2 é igual ao número 3. Isso aqui é uma condição, esse aqui é o meu teste lógico. Então, qual é o meu teste lógico? É se o A2, certo? Ó, se o A2 ele é igual, né, ao número 3. Eu estou perguntando, eu não estou afirmando. Isso aqui cai com uma pergunta. E por ser uma pergunta, pessoal, e aí é um teste lógico, a resposta vai ser sim ou não, né? É isso que a gente tem que entender do uso das funções lógicas do programa Excel. Então, aqui tem uma pergunta, a pergunta ela é bem clara, ela é bem direta, ela pergunta se o que tem dentro do A2 é igual ao número 3. Se for igual, e aí eu coloquei um azul com dois L's aqui, vamos considerar. Se for igual, pessoal, ele vai responder azul. Tá vendo? Ou seja, ó, se for igual, a função C automaticamente ela vai vir para cá. É automático isso. Se eu escrever azul errado, ele vai mostrar azul errado. Se eu escrever verde, ele vai mostrar verde. Ou seja, não importa o que você colocar entre aspas, ele vai responder isso. Agora, e se o que tiver no A2 for o número 1 ou for o número 10? Então, gente, automaticamente ele responde amarelo. Ou seja, vai ser sempre que a resposta for não, e isso sempre que a resposta é sim. Alguns alunos insistem em falar, professor, eu tenho que decorar isso, e aí eu comento assim, não, não é bem decorar, estamos falando de uma função lógica, e a gente tem que entender essa questão lógica. Então, eu estou dizendo que, de forma lógica, você nunca pode fazer a pergunta, por exemplo, ó, aqui, aqui, aqui não é lugar da pergunta, aqui é o lugar da resposta. Tá vendo? Aonde é que você tem que fazer a pergunta, né? Ó, a pergunta você tem que fazer na primeira parte da função C. É aqui que você tem que fazer isso, tá bom? Levando isso para uma situação real, tá? Levando isso para uma situação real, eu tenho aqui a minha função, ó. Tá aqui, ó. Se o A2 for igual ao número 3, se for verdadeiro, ele vai mostrar azul. E se não for verdadeiro, ele vai mostrar amarelo. Tá bom, gente? E aí, como é que funciona, pessoal? Por ser um programa de computador, você coloca o número e ele responde. Né? Ó, você coloca um número e ele responde. Qualquer número que você quiser, na verdade, qualquer coisa que você quiser, ele responde. Mas ele só vai responder uma forma diferente quando for verdadeiro. Então, eu coloquei o número 3, ele colocou azul. Quando eu coloco 4, ele coloca amarelo. Quando eu coloco 3, ele coloca azul. Como é que a gente explica isso para as pessoas, né? Por que está mudando de azul para amarelo, Orlando? Aí a gente tem que falar para as pessoas, não, é que esse programa de computador, ele consegue comparar uma coisa com outra. Gente, ele está comparando o que tem dentro do A2 se é igual ao número 3. E se for verdadeiro, ele vai mostrar azul. Na verdade, gente, isso aqui é uma pergunta. E você pode fazer qualquer pergunta para o programa. Por exemplo, ó, A2 é igual a B2? Tá vendo? Agora eu estou perguntando se o que tem no A2 é igual ao que tem no B3. Reparem que no B3 não tem nada, absolutamente nada. Então, o que que ele vai responder? Amarelo. E se eu colocar alguma coisa no A3, ó? Bom, se você colocar um número que for igual ao número de cima, né? Aí ele vai. Vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. A2 é igual. Ah, perdão. Eu estou colocando no A3. Aí é B2, né? Ó. Se você colocar um número aqui, ó, que seja igual ao número do A2, ó, por exemplo, o número 3, né? O número 3, ele automaticamente responde azul. E aí, gente, observem bem, pessoal. Agora eu estou comparando dois endereços. Então, ele sempre vai estar atualizando o conteúdo dos dois endereços, tá? Então, se eu colocar 10 aqui, ó, ele vai dizer que não é igual, então ele vai responder amarelo. Mas se eu colocar 10 aqui, ele já coloca... Eu mudei alguma coisa lá de novo?
Ah, sim, perdão, ó, tá vendo aqui, gente, ó, sem querer eu atrapalhei a função, então eu corrijo no A2, tá vendo? É o que eu costumo dizer, que não pode ser uma coisa decorada, né? Então, ó, tô perguntando se A2 é igual a B2, então se eu colocar o número 1 aqui, já não é mais igual. Se eu colocar 5, não é igual. Mas se eu colocar 5 no B2, passa a ser igual. Se eu colocar 7 no A2, fica diferente. Se eu colocar 7 fica igual. É... Gislaine, Simone, antes que vocês me perguntem, por que o azul e o amarelo, professor? Não, na verdade, aqui é uma palavra qualquer que eu coloquei para vocês, tá bom, gente? Isso aqui poderia ser, por exemplo, ó, pagar, né? E não pagar, né? Ó, pagar e não pagar, né? Ó, poderia ser aprovado, reprovado. Poderia ser descontar, não descontar. Então, na verdade, ó, ele vai não pagar quando os valores forem diferentes. Quando os valores forem iguais, ele vai pagar. Então, ó, fiquem atentas, porque a resposta aqui, ó, é vocês que determinam. Eu estou usando palavras aqui, né, ó, palavras, frases, mas na aula passada eu mostrei um exercício que eu usava número. Por exemplo, ó, vou colocar 50. O que vai acontecer agora, gente? Ele vai mostrar 50 toda vez que esses dois números forem iguais. E olha que interessante, Gislaine, ó. Não importa o número, mas se eles forem iguais, ó, iguais, ele coloca o número 50. Tá vendo, ó? 0 e 0. Aí ele coloca 50. Por que que ele está colocando 50, professor? Porque o A2 é igual ao B2. Se esses dois endereços são iguais, então ele vai mostrar o quê? 50. Tá vendo? Por isso, gente, de novo, ó, isso não pode ser decorado. Nós temos que entender, vou levar vocês lá para aquela telinha que eu estava mostrando, ó. Nós temos que entender que a função C, ela é uma função lógica. Ela vai ter uma pergunta, uma condição. Se for verdadeiro, ele vai fazer uma operação ou vai mostrar alguma coisa. E se for falso, ele vai fazer alguma coisa, ou mostrar um valor ou mostrar uma frase. É o que está acontecendo aqui agora no Excel, ó. Ele mostra agora um número ou ele mostra uma frase, tá bom? Ok? Gente, ó, eu vou colocar 0 aqui, tá bom? Eu não vou prolongar essa parte, que ele já me deu aqui uma orientação que a aula está quase acabando. Eu mal comecei a aula, então a gente vai ter que voltar a aula aqui, né? Mas, ó, eu vou voltar lá no PowerPoint, tá? Eu vou voltar lá no PowerPoint. Eu queria mostrar para vocês essa parte aqui, ó. Queria mostrar para vocês essa parte aqui, ó. Eu estou usando aqui uma função C, e aí eu vou fazer o seguinte: se a nossa aula for interrompida na hora que eu estiver explicando essa função, eu vou voltar a chamar vocês novamente numa nova conexão, tá bom? E aí eu tenho mais uns 20 minutos de aula com vocês. Tudo bem, Gislaine? Tudo bem, Tudo bem. Simone? Tá, joia. Então, se interromper direto, eu vou estar chamando vocês novamente para a gente concluir a nossa aula, tá legal? Tá. Ótimo. Ok. Então, ó, deixa eu falar para vocês aqui o seguinte, ó. Essa função aqui, gente, ó, essa função aqui, ó, ela tá simples. Ela faz uma pergunta e aí ela tem uma resposta sim ou uma resposta não, tá vendo? Agora aqui eu estou usando a função C. Agora olha que interessante, ó, aonde eu faço duas perguntas. Isso aqui é uma pergunta, tá vendo, ó? Aqui é uma pergunta. Se for verdadeiro, ele vai fazer isso aqui, que a gente está vendo que pode ser uma frase, um texto. Depois que ele fizer isso aqui, ele acaba aqui, ó, nessa conexão, tá vendo? E aí ele vai embora e continua, e acaba. Agora, olha o que acontece, gente, quando a pergunta for não, for falsa, for não, né? Ó. Quando eu perguntar e responder não, aí eu faço outra pergunta. Então, aqui, ó, é uma outra pergunta, condição.
Por ser uma outra pergunta, ela tem a resposta verdadeira, a resposta por sim, aí ele executa o sim, aí ele vem para cá e termina, é esse caminho que ele faz. E se aqui for não, ele vem para cá, desce para cá, faz o texto ou o valor, vem para cá para essa conexão, junção, e desce para cá e finaliza. Então, isso aqui a gente chama de função composta, tá? É uma função que tem duas condições, na verdade. No Excel, ela funciona desse jeito. Então, eu quero que vocês observem isso, ó. Isso aqui é a primeira pergunta, tá vendo, ó? A primeira pergunta. Quando for verdadeiro, essa aqui é a opção do verdadeiro, do sim, tá vendo? Quando essa pergunta for falsa, olha o que acontece, ó. Ele vai vir para cá e essa área todinha aqui, ó, todinha, ela é da resposta falsa, é do não. Só que olha o que aconteceu, gente. Quando eu cheguei aqui, o que que eu encontrei aqui, ó? Outro C. Então, ó, isso aqui, ó, é uma pergunta dessa função C. Essa situação aqui, ó, é exatamente essa, tá bom? Então, essa situação aqui, ó, ela é essa daqui, ó. Ou seja, ó, ele só vai vir aqui quando for não. Então, ele só vem para essa estrutura toda quando for não. E quando ele chega aqui, gente, é uma pergunta. Pessoal, se tem uma pergunta, então quando for sim, ele responde isso, tá vendo, ó? E quando for não, ele vai dar a volta, vem, e ele responde aqui, ó, não. Entendeu? Então, olha só, aqui é a mesma coisa, ó. Pergunta, quando for sim, ele vem para cá, e quando for não, ele vem para cá. Então, aqui eu tenho uma questão visual para a gente entender a lógica da função ser composta, e aqui eu tenho ela exatamente como ela é no Excel. Eu fiz esse modelo para mostrar para vocês, tá bom? De novo, tá, gente? Se a aula for interrompida, a gente volta para concluir essa atividade, tá bom? Ótimo, ó. Vamos ver aqui então como que ela ficou, ó. Aqui, ó. Ó como é que ela ficou no Excel, ó. Essa forma que eu coloquei ela aqui, ó, ela é igualzinha àquela que eu estava explicando para vocês, tá? Ó. Então, eu tenho uma condição. Se isso aqui for verdadeiro, ele vem para cá, tá bom? Se isso aqui for falso, ele vai executar isso aqui, ó, tudo que tem depois do segundo ponto e vírgula. Só que, Gislaine, Simone, observem bem, quando ele chega aqui no não, o que que ele encontrou? Ó? Ele encontrou uma função C, né? Então, ele começa tudo de novo, ó, uma pergunta, resposta do verdadeiro e resposta do falso. Com isso, olha o que a planilha é capaz de fazer, ó. Olha o que acontece com a coluna média aqui, ó. Por exemplo, o Carlos, ele tirou 10 e tirou 10. Qual é a média dele? É 10. Qual é a situação dele? Aprovado. Mas olha o que acontece quando a média do Carlos cai. Para 9,5, ele ainda está aprovado, ó. Para 8,5, ele ainda está aprovado. Olha o que acontece quando eu coloco uma média abaixo, ó. 7,5 ainda está aprovado. E quando tiver uma média menor ainda, ó, 6,5 é recuperação. E olha o que acontece quando ele tira uma nota muito baixa, ó. 3 é reprovado. Então, reparem que aqui ele está dando três, né, situações: reprovado, recuperação e aprovado. Então, ó, recuperação e aprovado. Como é que a gente conseguiu fazer isso, professor? É porque nós estamos usando uma função C, que é uma função que tem resposta sim e não. Mas nesse caso nós estamos usando dois C. Então, quando a primeira pergunta cai no não, que é aqui, ó, o reprovado e recuperação. Então, vamos analisar aqui, ó. Eu pergunto aqui para vocês, ó, o D3, eu vou colocar lá 10 e 10, para não ter dúvida no pensamento nosso, tá bom, gente? Ó, eu vou colocar ali, ó, qual é a média dele, pessoal? O que é que nós temos no D3? Olhem para o D3. No D3 tem o número 10, certo? Tá aqui, ó, o número 10, ó.
10 é maior ou igual a 7? Sim. Né? Ó, 10 é maior que 7. Gente, se o 10 é maior que 7, o que, que ele responde? Aprovado. E aí, pessoal, acabou. Ele responde aprovado e ele sai, simplesmente acaba, tá bom? Olha o que acontece quando a média dele cai, né, ó, e se torna recuperação. Vamos ver quando é recuperação? Ó, olha a média dele agora, é 6,5. Aí eu faço uma pergunta. O D3 é maior ou igual a 7? A resposta é não. Então vamos de novo, ó. O D3 é maior ou igual a 7? A resposta é não. Gente, a resposta é não. Ele pula isso aqui, ele procura o segundo ponto e vírgula e vai executar a resposta do não. Só que quando ele chega na resposta do não, ele vê que é uma função C. Então, ele pergunta, D3 é maior ou igual a 5? Né? Sim, porque é 6,5. Então, o que ele responde? Recuperação. E quando for não, ele responde o quê? Reprovado. Vamos ver ele respondeu reprovado? Ó, olha lá, ó. Reprovado. 2,5. A nota dele é 2,5. Então, D3 é maior ou igual a 5? Não. Reprovado. Isso aqui, como eu estou usando divisão, eu não estou usando sinal de mais. Eu não preciso usar esses sinais porque ele sabe o que fazer. Por que, que ele sabe o que fazer, professor? É porque eu estou usando uma função chamada média. Aí eu queria que vocês duas entendessem que o Excel ele é um programa de computador e as pessoas que fizeram esse programa, a empresa que fez esse programa, ela criou, né, ó, uma função com esse nome e o Excel, quando ele encontra isso aqui, ó, ele sabe que ele vai ter que tirar a média dessa área aqui. Como é que ele tira a média disso, Gislaine? Ó, ele soma o 7 com o número 5, tá bom? Somou dois números. E depois ele soma com o número 9. Então eu pergunto a vocês, ó, quantos números ele somou? 1, 2 e 3. Então ele somou esses três números e automaticamente ele divide por 3. Por isso ele apresenta uma média. Tá vendo? Ó? Olha o que acontece se o Carlos tirasse 10, 10 e 10, ó. Ou seja, a soma da nota dele. Vamos corrigir aqui, ó. Aqui ele está pegando ainda, você viu que eu pego rapidinho o problema, né, gente? Ó, aqui é B5, né? Ó. Então, o que que a gente... Opa, que isso, estranho, né? Opa, D5, ó. Legal. Então, veja bem, ó. Se o Carlos tem 10, 10 e 10, a soma é 30 e a média é 10. Entenderam? Então, ó, se o Carlos Uhum. tirasse 0, a média dele cai, a nota cai. Se ele tirar 0, a média dele cai mais ainda, o total cai. E se ele tirar 0, o total é 0, média é 0. Tá bom? Agora, isso aqui, gente, novamente, não pode ser decorado, tá? Essa situação aqui, ó, você não pode decorar isso. A gente tem que entender. Que Entendeu? pode ser uma tabela muito maior, né? O conteúdo que eu vou tirar a média aqui, né, Gislaine, pode ser N linhas. Quantas, professor? 100, 200, 10 mil linhas. Gente, se eu colocar 10 mil linhas aqui, ele calcula a média na hora. Na hora, tá Porque bom? esses dois pontinhos, ele quer dizer da B5 até a D5, né? Isso, exatamente. Você fala desse jeito mesmo, tá? Até, tá bom? Então, ou seja, é Uhum, daqui até aqui. Se eu colocasse uhum. até o 500, repara que ele pulou aqui o azul, ó, o azul aqui descendo, ó. Esse azul vai para onde? Ah, Ele vai para lá lá no no número 500, né? 500, não tenha dúvida, tá bom? Ok? Legal. Se nós chegamos até aqui, aí eu pergunto para você, Gisane, isso aqui ficou claro para você? Como é que eu somei? Ficou claro? Ficou, Ficou claro para ficou. você como é que eu tirei a média? Legal. Tá Sim. ótimo. Então chegamos onde eu queria, ó. Por que que a gente faz isso, ó? Porque agora eu vou colocar aqui Pedro, eu vou colocar Carlos, tá vendo, ó? Carlos já tem, então eu vou colocar Simone, tá vendo, ó? Eu vou colocar Gislaine, eu vou colocar Gislaine, assim, Gislaine, deixa eu ver aqui, Faltou Gislaine, um I. faltou o I, né? Então, ó, eu vou colocar Gislaine, tá vendo? Eu vou colocar o Paulo,
eu vou colocar a Edna, eu vou colocar o Orlando, e eu vou colocando o Mário, eu vou colocar Joaquim, e por aí vai. Eu tenho aqui, gente, ó, é, 200 alunos, tá vendo? 200 alunos. Olha que fantástico, ó. Eu tenho 200 alunos, né? Olha que bacana. Pessoal, eu vou ter que calcular 200 vezes a soma. Nós vimos na aula passada, aí na aula retrasada, Gislane, que na verdade eu copio isso aqui, ó, para baixo. Quando eu copio isso para Uhum. baixo, ele muda automaticamente o número da linha, né, ó, e ele faz a soma da nota de cada aluno, tá vendo? 200. Uhum. E se você tivesse 500 alunos, professor, é só arrastar até o 500, tá vendo? Que prático. É. E a média é a mesma coisa, ó, né? Ah, professor, mas ali deu div zero, deu erro. É porque ele está dando uma divisão por zero. Então ele dá um erro, tá vendo? Ó? Ele foi Uhum. calcular uma média ali e deu erro, tá bom? Uhum. Legal, gente, ó. É, Tá bom. Que isso tem a ver com a função C, né, Simone? É porque teve uma Uhum. dúvida de quando que eu uso a função C. Eu mostrei isso aqui para vocês e ficou essa questão de... Tá aqui, ó. Eu mostrei isso aqui para vocês, né, ó, e ficou essa questão aqui de amarelo, azul, verde e tal, não pagar, não pagar, não ficou muito claro. Isso aqui, Gislaine, é a função C, ó. Olha que bacana que eu vou fazer, gente, ó. Eu vou copiar isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu vou copiar isso, ó. E eu vou colocar aqui, ó. Tá, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Só que, olha o que eu vou fazer. Olha só, gente, ó. Eu não vou fazer pagar e não pagar. Eu vou fazer o seguinte, ó. Se o F, ó. Se o F5, olhem bem quem é o F5. Olhem bem, eu não vou Eu vou falar para pagar. vocês. Isso, ó. Se Uhum. o F5 for maior ou igual a 7, essa pessoa aqui, ó, ela vai ser o quê, ó? Ela vai ser aprovada. Tá vendo, ó? Aprovada, tá? E se não for maior ou igual a 7, professor, nesse caso eu vou reprovar direto, ó, pá, reprovei. Então, olha o que acontece agora quando a primeira nota do Carlos é zero, reprovado, né? Ele foi reprovado. Então, reprovar, reprovado, tá vendo, ó? É automático. Olha o que acontece, pessoal, se ele tiver uma nota 9. Como a média dele é maior ou igual a 7, ele aprova. Gislaine, é muito importante você pensar e entender a seguinte coisa aqui, ó. Como é que ele sabe o que é para fazer? Por que que ele faz isso, professor? É muito importante você pegar naquela questão lógica que eu falei para você, tá? Ó, ele faz uma pergunta, quando a resposta for verdadeiro, ele cai aqui. Ele faz uma pergunta, quando a resposta for falsa, ele cai aqui, tá bom? Então, é o que eu vou fazer para você, ó. Eu quero que você olhe aqui, ó, o campo da média. E aí eu te pergunto, ó, a média é maior ou igual a 7? Olha para a média, ó. Ela é maior que 7? É menor. É menor. Você viu que quando você falou para mim é menor, esse é menor é o não, tá certo? É não, Uhum. tudo bem? Se você falasse para Uhum. mim, não, eu também iria entender, né? Então, ó, eu vou colocar aqui 8, ó. A média é maior que 7? É maior que 7, Gislaine? Sim, aumentou. Sim, aumentou, tá vendo? Então, se é sim, ele responde aprovado. Então, é muito importante que você entenda isso, né? Ou seja, ó, existe uma pergunta, uma condição, e quando ela for verdadeira, ele simplesmente faz isso. E quando ela for falsa, simplesmente faz isso. E olha que interessante, ó, se você escrever errado, ó, apovada, ele coloca apovada, tá vendo? Ó? Eu vou colocar zero, ele escreve reprovado certinho. Mas quando cai nota maior que 7, ele coloca aprovada. Ele simplesmente ele coloca o que está aqui entre as aspas, tá vendo? É essa a ideia da função C. Para que que ela serve, professor? Aqui, ó, eu tenho uma forma automática, né, ó,
de falar para os alunos se eles estão aprovados ou reprovados. Tá vendo? Ó? É automático, ó. Eu não preciso mais mudar a palavra muda sozinho, né? Ela muda de acordo com a média. Isso aqui que eu mostrei para vocês, isso aqui que eu mostrei para vocês, é essa situação aqui, ó. É a primeira situação. Se a média for maior que 7, sim, aprovado. Se a média for menor que 7, reprovado. Olhando aqui para baixo, aonde está a palavra azul é aprovado, aonde está a palavra amarelo é reprovado. Mas a condição aqui não é essa, né? É se o endereço da média é maior ou igual a 7. Tá bom, gente? Então, isso aqui é o que nós temos lá na planilha, lá no Excel. Tá aqui, ó. Tá bom? De novo, tá, gente? Isso não pode ser simplesmente você se preocupar em decorar isso. Não pode. A, Se questiona a minha sempre. dúvida, professor, é, por exemplo, igual a C, F5 independente, né? É uma coisa que não se decora, Certo? mas esse sinalzinho aqui e o Ó, igual entendi. é como se fosse uma fórmula matemática, é isso? Mas vamos esquecer um pouquinho. Eu entendi o que você falou. Vamos esquecer um pouquinho da matemática aí. Vamos ter que juntar a matemática com o Excel, mas vamos primeiro para o Excel. É o seguinte, tá? Ó, quando você quer comparar no Excel alguma coisa, você pode comparar, Gislaine, se ele é igual, se ele é maior, se ele é menor, se ele é diferente, tá bom? Quando a gente vai Uhum. comparar, quando você vai comparar se ele é igual, o sinal que você usa é esse, igual. Tá. É esse, né? Ou seja, ó, eu quero comparar, ó, por exemplo, ó, eu quero comparar se o A5, tá vendo? Ó, se o A5 ele é igual a 6. Nós estamos vendo que eles não são iguais, não é? Ó, o Não. A5 não é igual. Mas como é que eu comparo o A5 com o A6 no Excel? É desse jeito, ó. É C, né, ó, A5 é igual a 6. É desse jeito que eu comparo, A6. né? E ele vai responder que sim, pessoal, se os dois nomes forem iguais, tá bom? Para ficar bonito aqui, ó, se for igual, eu vou colocar, ó, nomes iguais, tá vendo, ó? Para ficar bonito mesmo para a gente entender. Se não, nomes diferentes, tá vendo, ó? O que ele vai responder para nós? São diferentes. Agora, olha o que acontece quando eu coloco Carlos. Quando eu coloco Carlos. Nomes iguais. Tá vendo? O que eu fiz aqui, ó? Gislane, eu comparei se é igual. Tá bom? Nesse Uhum. caso, eu não uso, não tem necessidade, como eu estou comparando palavras, né? Eu não faço essa comparação aqui, ó. Como eu estou usando palavras, eu não faço essa comparação. Porque essa Aham. comparação aqui, ó, esse sinal aqui que você está vendo, você tem que ler ele, falar ele como maior. Ele é um sinal de maior. Por exemplo, ó, se eu deixar desse jeito, Gislaine, ele funciona. Ele vai comparar se o F5 é maior que 7. Só que nesse caso tem uma curiosidade. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Deixa eu apagar isso daqui, ó. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Vamos ver lá quando ele vai aprovar o aluno. O aluno tirou a média 8. Ele aprovou o aluno, não aprovou? O aluno aprovado, né? Uhum. Aprovou, né? Sim. Aluno aprovado. Tá lá, tá mostrando aprovado, ó. Eu vou aumentar a média do aluno, ó. Aluno aprovado. Qual é a média do aluno? 8,6. Agora, olha o que acontece quando eu coloco 7, aprovou o aluno. Coloco 7, aprovou o aluno. Coloco 7, ele reprovou o aluno. Repara bem, Gislaine, a média é 7 e ele reprovou o aluno. Tá certo isso? Não, na verdade, o nosso critério é se a nota fosse é, É maior ou maior ou menor? igual. Só que agora eu não estou usando o igual. Então, ele só aprova quando a nota for maior que 7. Como a nota é Aham. 7, ou seja, 7 não é maior que 7, então ele responde o quê? Reprovado. Aprovado. É, Nada. exatamente. Ó, E não.
Porque não colocou o sinalzinho de igual. Igual, exatamente. Então, ó, gente, vamos entender o seguinte, ó, essa função, ela não está errada, ela está correta. Ele não vai aprovar o aluno com 7, porque nós pedimos para ele não aprovar, ó, tá aqui, ó. Se você quiser aprovar o aluno que também tem 7, você precisa fazer isso. Por Tá vendo? igual. Exato. Então, ó, gente, existe o sinal de igual, existe o sinal de maior, né? Ó. Então, eu posso usar o sinal de igual, eu posso usar o sinal de maior. Maior é só maior, mas eu também posso usar o sinal de maior igual. Como assim o maior igual, Aham. professor? É maior e também igual. Existe o sinal de menor. Existe o sinal de menor e existe o sinal de menor igual. E ele entende. Também existe o sinal de diferente, tá bom? Então, tudo isso Uhum. ele entende, tudo isso você pode colocar dentro de uma função C aqui. Eu posso fazer perguntas diferentes. Lembrando que isso aqui é só um exemplo. Eu poderia levar isso para uma planilha financeira, para uma planilha que controla a comissão de valores, né, para vendedores, planilha que controla estoque para poder disparar a compra de produtos, enfim, dá para fazer N situações. O que eu me preocupo um pouco com vocês agora na aula aqui é que eu estou mostrando para vocês uma função que ela é mais complexa, que é esta. Mas se vocês assistirem às aulas que eu vou indicar para vocês, isso vai ajudar bastante, tá bom? Então, assim, Tá. na semana que vem, a gente vai voltar a falar sobre isso daqui depois que vocês verem o vídeo. Tá combinado, Ok, Simone? Combinado, tô Gislaine? combinado. Tá bom. Combinado. Então, Simone, agora, Gislaine, acompanha a nossa aula. Eu vou tirar uma dúvida da Simone, mas talvez eu não consiga completar toda agora. Simone, a gente fala depois, tá bom? Ok, Eu vou certo. apresentar aqui um trabalho para que a Simone fez uma pergunta para mim. Eu ocultei algumas informações aqui, tá, Simone? Posso deixar Tá isso bom. aqui? Não tem problema? Não, não tem problema. Tá, eu ocultei aqui algumas coisas, tá bom? Eu só quero que você Uhum. me passe rapidamente o que que você gostaria Tá. de fazer, o que que ela tem que fazer para me entender e a gente tentar uma solução rápida. Vamos lá. Então, nessa situação, eu tenho a venda acumulada delas, que é o total, e eu Certo, tenho a média, que é o da lateral do lado direito. certo, Porém, eu coloquei uma outra tabela que eu tenho a média e um valor que ela precisa chegar, certo. certo? Então, eu queria colocar lá uma função onde essa média se encaixasse naquela outra tabela para automaticamente ele já calcular, ele já puxar, como se fosse lá igual o PROC V. Procura o que está na tabela anterior. Entendi. Tá. Então eu vou falar algumas coisas aqui, você vai me corrigindo se eu estou na direção certa ou não, tá bom? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, ver se eu estou na direção certa. Eu tenho aqui alguns valores. Esses valores Correto? aqui é a soma que deu isso, é isso? Exatamente. Tá, então eu tenho aqui alguns valores, e aí aqui eu tenho uma soma, né? Aí essa É. soma aqui, ela vai fazer o que lá embaixo, que eu não estou vendo? Ela soma tudo isso aqui ou não? Ela não tem Ela essa. soma lá no final. Tá, Só que o meu interesse é no individual, que nem lá na primeira coluna. Tem lá 3.566, certo? certo, Foi a soma. Na lateral, eu tenho a média, que é esses 3.566, foi dividido pelo mês de fevereiro, que foi 28 dias. Então, eu entendi. cheguei numa média de 127, Tá, então vamos lá. Então isso aqui é uma média que ela foi calculada baseado nesse valor aqui, é isso? dividido pelos dias úteis, Pelos correto? dias úteis, tá? Tudo bem, já entendi, legal. Aí nós chegamos num valor, que é uma média. Aí dessa média você Correto. tem, aí eu vou riscar aqui, ó, para você ver, ó. Nessa média lá embaixo, em algum lugar você tem uma tabelinha, é isso? Ok, correto. Isso, você tem uma tabela que tem lá valores, né? Tem percentuais ou tem valores, e você quer que esse valor aqui ele se encaixe aqui em algum valor e vai pegar um percentual ou um outro valor, é isso? Isso. E joga Tá. automaticamente aí. E joga automaticamente onde? Aqui você está falando? É Na aqui? lateral. Isso mesmo. Eu entendi o que você está querendo. Eu não vou prolongar aqui no caso, Gislaine, para você, porque é uma coisa muito específica, você pode só acompanhar, depois a gente fala do PROC V. Tudo bem, Gislaine? Aham. Tá, Tá, joia. tá Simone, bom. vamos continuar então mais um pouco aqui para mim entender então essa parte, ó. Essas médias aqui, ó, elas são diferentes. Tudo bem, eu já entendi. Então, eu vou riscar aqui embaixo, ó, como se fosse Certo.
as nossa planilha lá embaixo. Essa planilha Correto. aqui, legal, Simone, ó, faz de conta que a coluna D, a coluna E, a coluna F, a coluna G. Só um faz de conta mesmo, tá bom? Então, Certo. essas colunas são assim, tá vendo? Ó? Legal. Uhum. E aí, isso aqui é possível, tá? E aí eu não sei se é isso que você vai dizer, mas isso aqui é possível. Por exemplo, ó, eu coloco aqui o número 50 e aqui eu coloco o número 100, tá vendo? E aqui eu coloco o Uhum. número 200, mas você observa que ele sempre tem que ser crescente, tá vendo? Certo. Certo? Ele sempre tem que ser crescente. Legal. E aí o que acontece, ó, chegou aqui, ó, esse número 127, ele vai se encaixar aqui, ó. Uhum. E aí aqui eu posso fazer o que você quiser. Aí eu vou trazer aqui um valor ou um percentual, qualquer coisa que você colocar aqui, ele vai mostrar aqui, ó. Você entendeu? Certo. Ele vai mostrar aqui. É isso? Isso. Tá bom. Então a gente vai fechar assim agora, ó. Se você quiser, eu vou deixar meu e-mail aqui, eu vou passar o meu e-mail para você lá no grupo. Se você Uhum. quiser me mandar essa planilha, eu monto ela aqui, verifico que está tudo testando e te envio novamente para você Ok. confirmar aí direitinho, entendeu? E aí depois você pode tirar outras dúvidas que eventualmente você tenha, para que a gente não Uhum. prolongue aqui essa explicação, tá bom? Mas a Ok. gente pode fazer isso. Pode ser? Pode, Tá lógico. legal. Então eu vou passar o meu e-mail lá, vou deixar no grupo lá e a gente vai se falar lá para entender isso. Você, antes de Eu, concluir mon- aqui, eu Simone, monto ela, é, tento direcionar como eu preciso é, e vou pondo explicações. E aí a gente vai se falando. na verdade, o que mais me interessa nesse momento agora é isso que eu não tenho, tá vendo? Ó, porque o resto aqui eu já entendi, eu posso refazer Uhum. aqui, não há problema, mas essa parte que eu não tenho essas informações, esses dados. É que se você me mandar, aí eu faço do jeito que você está precisando aí, Tá tá? bom, Não tem problema não, tá bom? tá bom. Ok. Tá. Então tá, gente. Antes de eu finalizar a aula, vocês querem fazer alguma outra pergunta? Gislane, Simone? Não, ficou claro e eu Tá. Tá ótimo. Ficou claro, Simone? vou tentar agora fazer com essa fórmula de igual a C. Eu vou tentar Isso. formular ela dessa forma, O para ver se eu composto. consigo encaixar. Eu vou falar para você, ô Simone, que essa situação aqui sua, do PROC-V que a gente está falando, eu consigo Uhum. fazer isso muito bem também com a função C, mas ela Tá. se tornaria mais longa, mais complexa e mais trabalhosa. Então, o mais indicado para essa situação é realmente a PROC-V, mas com a função C a gente consegue também produzir efeitos desse tipo, tá bom? Ontem, quando eu estava tentando, eu achei que a função PROC-V era mais fácil. Eu não sei se eu estava digitando algo errado ou procurando ela errada, né? Sim, sim. Eu vou formular Vocês e vão mando. tentar. Tá ótimo, tá combinado. Gislaine, quer fazer alguma pergunta? Não, eu vou assistir aos vídeos Isso, e qualquer dúvida eu pergunto. tá certo. Eu tava conversando. Ah, Quantas aulas que eu acabei perdendo? você perdeu. Na minha cabeça, você perdeu 2 semanas de aula, um pouco mais. Tá? Na minha Porque cabeça. eu fiquei 24 dias lá no Então, sul. for- Então, é. eu perdi a noção de quantas Pois aulas. é, foram 3 semanas, então, praticamente. Eu me lembro que você ficou um bom tempo mesmo sem aparecer na aula. Mas assim, foram 3 semanas. Eu vou passar para você, Gislaine, todo o curso do Excel. Foi o que a Simone já fez. Ela assistiu todas as aulas, ela praticamente já fez o curso do Excel. E aqui agora ela está tentando aproveitar e tirar coisas mais interessantes, que eu acho que é muito bom. Mas eu vou te passar todos os vídeos para que você possa assistir dentro do seu tempo e você vai perceber que você vai ver todo o curso do Excel. Página por página da apostila, tá bom? Eu vou pedir que vocês façam essas aulas. São aulas que você deu em sala de aula. Foram aulas que eu gravei especificamente do livro do Excel, como se eu estivesse em sala de aula.
tá bom? Uhum. Eu espero que Tá. você goste aí, eu acho que vai ser legal, tá bom? Mas eu vou passar Tá os bom. links para vocês aí, e aí na próxima aula, gente, eu vou voltar para a aula baseado no que nós conversamos nos vídeos que eu indiquei para vocês aí, para que a gente consiga concluir o nosso curso. Eu digo concluir para me chegar no final, entendeu? Porque dúvidas que vocês tenham, eu consigo tirar se vocês assistirem às aulas, porque ajudaria bastante, porque aí você já vem com uma dúvida, ou então eu posso fazer o que a Simone me mostrou agora, que é uma situação real, e a gente tirar uma dúvida, que para mim isso aqui é tranquilo, a gente faz sim, tá bom? Tá bom. Tá Tá legal. jóia então, gente. Boa noite, obrigado aí por vocês terem vindo, tá bom? Até mais, se Boa cuidem, noite. tá bom? Boa noite, professor. Bom descanso. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite.